E é importante você entender a história de Moisés, porque eu vou linkar com esse maçarico depois, tá? Vou linkar com esse maçarico aqui, então fica até o final para você entender isso daqui. E cara, e aí eu vou finalizar a live de hoje depois com, cara, acho que uma das historinhas mais interessantes que eu ouvi nos últimos 5 dias, tá? Então vamos lá, eu vou contar a história de Moisés para vocês rapidinho aqui, para poder tirar os insights que eu quero, que são os importantes para vocês. É o que eu quero que vocês levem para que a gente possa ter esse recomeço em 2021, tá bom? Então vamos lá. Qual que foi a história, né, de Moisés? Eu vou tirar os comentários, eu quero que vocês foquem aqui na história, depois eu abro para a gente ter uns insights aqui. Qual que foi a história de Moisés? Né? O que aconteceu? Moisés ele é o principal personagem da Bíblia, tá, do Antigo Testamento, por vários motivos. Tá? Primeiro porque ele escreveu a Torá, né, segundo os judeus, ele que trouxe todas as regras, né, ele trouxe os mandamentos, né, instituiu uma espécie de leis a serem seguidas por aqui. Então ele foi um personagem muito importante na cultura judaica, tá? O que isso aqui tem a ver com negócios? Tudo, tudo. Tem a ver inclusive com o case de Melios que eu acabei de falar. Pô, tô ganhando 100%, 130% em Melios em 2 meses. Tem a ver com essa história. Então presta atenção aqui, tá? O que aconteceu é que Moisés, ele vivia num momento, né, ali próximo do Egito, em que os hebreus, homens, né, os nenéns, as crianças hebreus, elas eram jogadas, né, no rio, assim, elas eram sacrificadas, as crianças, né, e os pais de Moisés, eles, sabendo disso, eles esconderam a criança, esconderam Moisés, né, e aí pegaram Moisés, botaram lá numa caixinha e colocaram ele no rio. Ah, Thiago, nada a ver, qual é a chance de tudo isso acontecer? Não importa. Você pode ter um viés religioso aqui, ou você pode ter um viés totalmente diferente, de só extrair os princípios por trás disso. Eu estou enxergando sob a ótica dos princípios, tá? A família foi, colocou, né, Moisés numa caixinha, botou no rio. E aí, a caixinha começou a fluir no rio e foi parar onde? Foi parar na mão da princesa, né, de uma princesa do Egito lá, né, de alguém muito importante. Ela pegou, olhou para Moisés e se apaixonou por Moisés, né? Ah, que bonitinho, não sei o que lá e tal. E Moisés, né, não sabendo da sua origem, começou a crescer e foi crescendo como alguém nobre, né, como alguém nobre ali, que tinha uma relação com o faraó, né? Pô, tinha uma vida ganha, Moisés tinha uma vida ganha, começou a crescer no Egito, né? A filha do faraó, ela começou a crescer no Egito, incrível. Ele começou a crescer, ficou poderoso, tinha grana, tinha tudo, tinha mordomia. Ele praticamente mandava no Egito, né? Pô, ele era da realeza. E aí teve uma situação em que, por algum motivo, as origens dele começaram a, sei lá, talvez bater aqui dentro. E aí ele viu, né? Lá era uma época de escravidão. Então ele viu um egípcio, né, meio que maltratando um hebreu que era um escravo, né, dando porrada nele para ele trabalhar e tal. E aí o Moisés aqui ele se descontrolou, né, talvez guiado por essa missão dele, se descontrolou, foi lá e, cara, matou o egípcio para proteger o hebreu, né? E cara, ele matou uma pessoa aqui, né? Foi a primeira vez que isso tinha acontecido, não sei o que lá, ele ficou com medo. Cara, aconteceu um monte de coisa ali no Egito, ele fugiu, né? E ele fugiu para Midian. Ele fugiu para Midian, que ficava ali nos arredores. E aí lá teve uma história em Midian, ele salvou, né, umas moças por lá, viveu em Midian, né, ficou criando ovelha, casou com uma das moças. E aí passou um tempo, e aqui aconteceu uma coisa interessante. E presta atenção, porque você vai ver como é que se conecta com negócios daqui a pouquíssimo, tá? E como eu gostaria de ter ouvido essa história quando eu era mais novo. Eu não teria quebrado aos 18. Acho, né? E aí o que aconteceu é que quando ele estava criando ovelha, disse que teve um chamado de Deus aqui, né? Disse que teve um chamado de Deus, né? Dizendo que ele deveria libertar o povo, né? Os hebreus do Egito. E aí ele aceitou a missão e foi lá ele 40 anos depois, né? Ele ficou 40 anos criando ovelha, 40 anos depois ele foi lá para o Egito libertar o povo. Aí ele chegou para o faraó
né, que era meio que da família dele, né? O faraó considerava ele da família, né? Aí ele foi lá e falou, pô, eu quero libertar o meu povo. E o faraó falou, cara, você tá maluco? Como assim? Você estava aqui na realeza, você saiu, voltou e quer libertar o seu povo? Mas eles são escravos aqui no Egito, você tá maluco? Sem eles não existe isso daqui. A gente manda neles, né? E ele falou, não, cara, eu preciso libertar o meu povo, né? Quem mandou foi Deus, não fui eu não. E aí ele falou, cara, não vou libertar o povo, você tá maluco? Ele falou, pô, mas se você não libertar, cara, meio que você tá ferrado. Você tá ferrado, né? Ele falou, não, eu não vou libertar. E aí aqui, o faraó, ele negou, ele não quis libertar nem a pau o povo. E aí o que aconteceu foi que disse na Bíblia que teve lá 10 pragas que foram jogadas sobre o Egito, né? E aí fizeram de tudo. Botaram fogo no Egito, né? E o faraó não queria entregar não. Ele falou, não, cara, nem a pau. Isso aqui não é Deus. Isso aqui é, sei lá, é algum truque, alguma coisa assim. Aí foi lá e jogou um monte de inseto no Egito, né? Aí começou a morrer todos os animais. Foi jogando várias pragas no Egito. Aí, cara, começou a morrer criança, começou a morrer um monte de gente no Egito. Até que o faraó foi lá, não aguentou mais. Falou, cara, eu desisto, eu liberto o seu povo. Porra, pode guiar o seu povo para onde você quiser. E aqui, o Moisés pegou, começou uma jornada para levar aqui os hebreus para uma terra prometida, né? De novo, você pode ser religioso ou não, tanto faz, a história tem a mesma validade. E aí, o Moisés começou a guiar o povo aqui, né? Os hebreus, em busca da terra prometida. E aí ele ficou no deserto caminhando por 40 anos. Por 40 anos, né? Só que em um momento aqui da história, aconteceu aqui, sabe aquela cena de filme que você vê? Pum, um cajado e abre o mar, né? Moisés foi lá, pum, chega uma hora que botou o cajado, abriu o mar, né? Por que isso aconteceu? Pô, porque a galera tava vindo atrás, os egípcios estavam vindo atrás deles, porque eles falaram, a gente libertou, mas, cara, a gente vai pro pau. E eles foram atrás dos hebreus para matar esses 2 milhões de hebreus, consumidos pela vingança, pelo ódio, por tudo isso. Moisés abriu aqui, né, o mar, na verdade não foi Moisés, né, foi uma obra divina. Aí os hebreus começaram a caminhar por dentro do mar. Cara, quando os egípcios vieram, o mar se fechou e matou todos os egípcios, né? E aí os hebreus continuaram a jornada, né? 40 anos de jornada para entrar em busca da terra prometida, né? Então Moisés liderou aqui 2 milhões de pessoas. Tem algumas passagens de gestão na Bíblia, olha que interessante, de gestão, em que ele começa a ordenar líderes para gerenciar 100 pessoas, 50 pessoas, etc. É bem interessante isso. Até que chega uma hora, o momento, né, de entrar na terra prometida, já aconteceu um monte de coisa, já recebeu a tábua dos 10 mandamentos e tudo mais. Aí ele chega na hora de entrar na terra prometida e Moisés não entra na terra prometida. Olha isso. Ele fez tudo isso. E ele não entrou na terra prometida, cara. Tem várias interpretações do porquê ele não entrou, mas uma delas, plausível, que eu conversei ontem com o Brunet, né, inclusive para confirmar essa história e tal, para eu entender um pouquinho mais, ele falou que um anjo que acompanhou ele ao longo da jornada disse que tinha umas tábuas, tinha uma pedra, né, que representava Cristo, né? E aí o Moisés estava putinho, ou seja lá qual foi o motivo, ele deu 2 cajadadas na pedra e desrespeitou um princípio, né? Ele não poderia ter feito isso, tá? E por causa disso, ele não entrou na terra prometida, tá? Então os hebreus foram lá, continuaram a jornada e tudo mais, e Moisés não entrou na terra prometida, tá? Então esse é o resumo da história de Moisés. E qual que é a mensagem maior que eu tiro dessa história? E depois eu vou tirar várias mensagens aqui, tá? Gente, perca seu dinheiro e você, pode perder tudo. Você pode perder tudo que é material, tá? Mas você pode reconquistar. Você pode reconquistar tudo isso. Mas perda seus princípios e você está fadado ao fracasso, tá? A grande mensagem de Moisés que eu tiro, que eu interpretei, que eu aprendi é a seguinte: se você deixar as suas emoções falarem mais alto que os seus princípios, você acabou de preceder a ruína. Essa é a mensagem mais poderosa que eu tirei dessa história.
Vocês entenderam isso aqui, ó? Quando a emoção falar mais alto que os seus princípios, você está fadado a se autodestruir. Você entendeu isso? E o que aconteceu com Moisés foi isso. Quando chegou no final, ele foi lá, desrespeitou o princípio. Por quê? Porque a emoção dele falou mais alto. E aí, isso aqui foi o que precedeu a ruína. Não corrompa os seus valores. Não corrompa os seus valores, tá? Esse, para mim, é o insight mais poderoso de Moisés, que é o personagem mais icônico do Antigo Testamento, que escreveu a Torá e, é uma referência judaica, tá? Mensagem para vocês hoje: nunca deixe a emoção corromper os princípios de vocês, tá? Então, assim, isso daqui para mim é o insight mais poderoso, que se eu tivesse, eu não teria quebrado aos 18 e nem perdido dinheiro depois, em 2011, quando eu passei por um IPO e fiz uma grande cagada. Por quê? Porque sempre que a emoção ela falou mais alto do que os princípios, cara, eu fui dizimado. Dizimado, tá? Dizimado sem dó, nem piedade. Nem piedade. Ontem eu estava conversando com o Rabino para tirar alguns outros insights dessa história, tá? E eu tirei vários. Um deles é o seguinte. Além desse, que para mim é o mais foda, eu queria que vocês anotassem isso, gravassem na cabeça de vocês. Nunca deixe as emoções falarem mais alto que os princípios, tá? É o seguinte. Naquele momento em que o mar fechou e acabou matando um monte de egípcio, né? Conta-se, né? O Rabino está me contando que os hebreus eles ficaram depois colhendo todas as regalias, né? Os apetrechos, as coisas que tinham nos cavalos egípcios, nos guerreiros, tinha muito ouro e tal. Eles ficaram lá na praia pegando todo esse ouro, tá? Ficaram pegando todo esse ouro aqui. Ficaram muito tempo lá, né? E aí o Rabino estava me falando, pô, mas qual o sentido disso? Porque os hebreus eles eram escravos, cara, e tinham sido libertados. A única coisa que eles queriam era poder ter liberdade de escolha. Eles ficaram lá, pô, indo atrás do ouro, né? E qual que é o insight disso? O insight disso é que dinheiro não é só um bem material, né? O dinheiro não é só um bem material. Isso aqui é um grande diferencial da visão judaica, tá? A ambição financeira ela é totalmente parte da missão espiritual judaica, tá? E que eles devem fazer toda a situação ser aproveitada ao máximo. Disse que Moisés teve que tirar eles de lá, falar, gente, vamos continuar, porque eles só queriam ficar lá aproveitando esse momento, né? Então, isso aqui mostra muito sobre como o judeu encara o dinheiro, diferente da maioria das pessoas, tá? Isso aqui é algo espiritualmente positivo, tá? Porque se Deus quer um mundo melhor, acredita-se que você só vai conseguir construir um mundo melhor através da prosperidade financeira. Porque isso aqui é o que te permite fazer muitas coisas e ter liberdade de escolha. Cara, é impensável que você não almeje, não busque a liberdade financeira no mundo como o de hoje, porque a liberdade financeira é o que vai te dar liberdade para fazer o que você acredita. Você entende? Então, você vai fazer o que você acredita. Isso aqui vai potencializar quem você já é, tá? Então, isso aqui é muito importante. Depois, outro insight. Moisés era o líder supremo, tá? Mas ele não se achava o dono da verdade e ouvia conselheiros. Tá? Então, durante a jornada de 40 anos, por mais que ele fosse o líder supremo, enviado por Deus, não sei o que lá, não, uma missão por Deus, ainda assim ele ouvia as pessoas, ele era humilde. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, você vê que todos os grandes líderes, eles têm que ser, porque senão eles vão começar a ficar muito míopes, eles não vão enxergar o que está ao redor. Pô, todos os bilionários que eu conheço, eles ouvem o time, porque eles sabem que eles não sabem tudo, cara. Quando você acha que você sabe tudo, você é arrogante. E quando você é arrogante, você premedita uma ruína instantânea. Tá? E não é possível. Agora, o insight... Tem dois insights incríveis da história de Moisés e que assim, ninguém fala. Ninguém fala. Tá? Primeiro é esse. Quando as emoções, elas falam mais alto que os princípios, cara, você está fadado à ruína. E eu não estou falando só da nossa vida pessoal. Eu digo na bolsa de valores, cara. Toda vez que a emoção falou mais alto para mim, eu fiz cagada. O que aconteceu no Covid? A emoção falou mais alto para muita gente, fez as pessoas ficarem com medo e venderem na baixa, fez as pessoas comprarem na alta. O que a emoção fez agora com as pessoas aqui em Bitcoin? Vocês viram, o Bitcoin está lá 230 mil pontos, 230 mil reais, né, por Bitcoin. Agora há pouco as pessoas foram na emoção, esqueceram princípios qualquer, feriram um princípio maior de FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora de uma alta, mesmo que você não acredite. Compraram pra caraca, eu vi caso de gente vendendo casa, carro, um monte de coisa, vendo tudo que tinha para comprar Bitcoin. Compraram Bitcoin a 230 mil reais e aí o negócio caiu para 160 mil reais.
Ai, Thiago, mas pode recuperar? Claro que pode, mas o futuro ninguém sabe. Né? O ponto é, não compraram por princípios, compraram por emoção. E a emoção foi mais alta que o princípio. E se você acertar dessa vez, vai ser sorte. Se você acertar por sorte, você vai errar por azar. Porque é isso que acontece, velho. Nunca deixe emoções falarem mais alto que princípios. Nunca. E o segundo insight incrível e poderoso, que esse daqui eu nunca vi ninguém falar. Eu vi uma pessoa só falar. Tá? Isso daqui é incrível. É o seguinte, gente. Quantos anos você tem? Comenta no chat pra mim aqui. Quantos anos você tem? Porque, cara, isso daqui é muito legal, de verdade. Muito, muito legal. Cara, olha isso. É muito bom. O erro. O erro, ele é aceito. O erro, ele é aceito. Mas apenas em um momento. O erro, ele só é aceito quando você está no começo da sua jornada. Os princípios da natureza, presta atenção, os princípios da natureza não aceitam um erro seu se você já tiver passado por toda uma trajetória e estiver no final da sua vida. Presta atenção, na Bíblia você tem vários casos de gente que errou, e errou feio, tá? Matou gente, teve adultério, dizimou povos, fez de tudo que você pode imaginar. De tudo. E ainda assim, muitos entraram na Terra Prometida, se redimiram e tal. Por que Moisés, que dedicou a vida inteira a fazer tudo isso daqui, chegou no final da vida dele? Pô, o cara fez tudo, mano. Ele chegou no final e não entrou na Terra Prometida. Por quê? Por causa de um motivo. Porque o Moisés não podia mais errar. Não podia mais errar. Thiago, nunca é tarde para começar. Velho, balela, mano. Isso daí é papo motivacional. Aí vão te mostrar a história do cara do KFC, lá, o Coronel Sanders, que começou com quase 70 anos. Pessoas que com mais de 70 anos, não sei o que lá. E não é, cara. Isso daqui é exceção. É exceção. E é tanta exceção que quando alguém dá certo assim, vira história, livro, manchetes. Mas a gente nunca ouve dos bilhares que não deram certo. Por quê? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. Você não vai ouvir história dos que deram errado. Você só vai ouvir história dos que deram certo. Por que isso aqui é importante? Porque você não pode errar depois do momento que você adquiriu sabedoria ou experiência suficiente. Não pode. Você só pode errar no começo. Então se você é mais novo, eu estou vendo a idade aqui da galera, você pode errar. Mas chega um momento na sua vida que você não pode mais errar. Que tipo de erro? Erro grande. Erro simples, porra, tá tudo bem, né? Erro grande, você não pode mais errar na sua vida. Você não pode, velho. Porque você vai chegar na sua vida, você já aprendeu, velho. Você já teve todas as oportunidades de aprender na sua vida. Você já teve. Cara, você adquiriu sabedoria, você já estudou, você já errou várias vezes, você não é mais jovem, você já conviveu com gente sábia, aprendeu tudo, ganhou grana, fez tudo isso. Chegou no final da sua vida, não pode mais errar. Olha só, eu não estou no final da minha vida, espero, né? Tenho 30 anos de idade. Só que eu já passei por tanta coisa que, pô, eu errei no começo da minha vida. Perdi tudo com 18 anos. Hoje, eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi aos 18 anos de idade ou aos 21. Não posso. Eu continuei errando durante muito tempo, mas eu fui errando cada vez menos. Por quê? Porque eu preciso criar uma curva descendente para que os meus erros sejam cada vez menos impactantes. Tá? Então, por exemplo, se eu erro hoje grande, com 30 anos de idade, com o patrimônio que eu construí, com as pessoas que estão ao meu redor, gente, hoje eu tenho gente que trabalha para mim que é milionária. Eu tenho sócios que são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas famílias que, de certa forma, são engajadas nesse projeto. Tem muitas famílias que dependem do que a gente está fazendo aqui. Tem muita gente ao redor. Se eu errar grande hoje, ferrou, velho. Ferrou. Como que eu vou fazer? Tem os cachorrinhos, tem eu e a Cá, tem a nossa família, tem um monte de gente que a gente contrata, você tem time, você tem sócios, você tem... Porra, gente, são quase 20 milhões de primos todos os meses que me acompanham. Se eu errar grande, imagina o estrago que eu vou causar. Eu não posso mais errar grande, eu tenho que errar pequeno. Se errar grande, eu vou machucar muita gente. Então qual que é o insight aqui? O momento que você erra é importante. Você pode errar no começo, você deve errar no começo, mas você nunca pode errar grande quando você já passou pela aprovação. Nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. Imagina se o Warren Buffett errasse. O Warren Buffett errou antes. Se o Warren Buffett errar grande hoje, cara, é muito dinheiro, concorda? Então esse daqui é um dos insights mais poderosos de Moisés. A ordem do erro, o momento do erro.
Isso aqui se resume a risco da ruína. Por exemplo, não que eu pudesse antes, né? Mas hoje eu não posso andar sem cinto no carro, concorda? Eu não posso andar sem cinto no carro, tá? Aliás, ontem eu fiz uma coisa que, cara, me senti mega mal. Fui pegar carona com o pessoal do time, a gente tava ruim de pôr o cinto, eu fui no banco de trás, né? Tava ruim de pôr o cinto, só que era tipo 5 minutos, vai, no carro só, e tava ruim, eu falei, deixa pra lá, vai, eu fui sem cinto. Cara, tô me sentindo mal até agora. Por quê? Cara, estatisticamente é muito baixa a chance disso acontecer. Tá? É muito baixa a chance de acontecer. Mas caralho, se tivesse acontecido, o que ia acontecer com todo mundo ao meu redor? Então, gente, ó, você tem uma puta responsabilidade, tá? Os judeus, assim, muitos chamam de o povo escolhido, tá? E eu vou deixar isso daqui para outra live do porquê ele é um povo escolhido e o porquê você também é, tá? Mas, cara, você não pode errar grande. Não pode. Esse é o insight, tá?